Saiba o que irá acontecer nos próximos capítulos da série Madrugador. Imbre decidiu vender seu carro e, surpreendentemente, acabou conseguindo um emprego como vendedor de automóveis logo após fechar a venda. Enquanto isso, no sítio Derien, JJ, Muso e Bolente estavam reunidos. JJ ainda estava em choque com os últimos acontecimentos, resmungando baixinho enquanto Denise tentava amenizar a situação, lembrando que ele e Derien ficaram presos por apenas 2 horas, mas o estrago emocional foi grande. Muso percebeu o quanto JJ ficou abalado e a tensão crescia, principalmente quando Derien responsabilizava Bolente por tudo, vendo claramente que ele tinha sua parcela de culpa. Denise resolveu afastar JJ e Muso para acalmar os ânimos, mas Derien continuava furiosa, questionando como Bolente não percebeu a intenção maldosa da mulher envolvida, especialmente alguém que usava 20 cremes em uma única semana. Bolente tentou se justificar, dizendo que haviam vendido com a autorização de Sanem, mas Derien rebateu, explicando que Sanem era bondosa demais para ver a maldade nas pessoas e que ele deveria ter sido mais esperto por ela. Nesse momento, Sanem e Dian chegaram ao local, surpresos com a situação e especialmente com as roupas inusitadas de Bolente. Bolente, então, se preparou para contar tudo o que havia acontecido. Na casa de a tensão também era grande. Ela continuava indignada com o ocorrido, principalmente por Jamal ter roubado os cremes de Sanem e ainda ter feito a polícia invadir sua casa. Determinada, ela prometia a si mesma que não deixaria aquilo barato, enquanto Niha tentava acalmá-la. Enquanto Bolente e Derien explicavam a situação para Dian e Sanem, ficou claro que aquilo era apenas o começo. Jamal, além de tudo, estava processando-os. Bolente revelou que Jamal comprava os produtos baratos na cidade e vendia por preços abusivos na região, reconhecendo que haviam cometido um erro por não terem patenteado a fórmula. Dian, no entanto, se recusava a aceitar que tudo estava perdido. Sanem, profundamente magoada, lembrava de todo seu esforço e dedicação na criação dos cremes. Em outro cenário, Imbre foi buscar Leila no trabalho e, com satisfação, contou que havia sido contratado como vendedor de carros, depois de ir vender seu próprio veículo. Leila ficou radiante com a notícia e o abraçou, celebrando juntos, embora tenham decidido pegar um ônibus de volta para casa em vez de um táxi. Enquanto isso, Iti tentava, frustrado, contato com Sanem, cada vez mais furioso. No espaço onde ela produzia seus cremes, Sanem olhava determinada para os estragos deixados para trás, convicta de que não deixaria que seus produtos fossem roubados. Dian a tranquilizou, pedindo que ela continuasse sua produção e deixasse o resto com ele. Com isso, Dian se afastou para ligar para Metin e explicar toda a situação, enquanto Iti falava com Bolente, que atualizou sobre as prisões e a denúncia feita por Jamal, passando a Iti que Sanem estava bem. Em meio às movimentações, Dian conversava com Imbre e Niha, e Imbre, admitindo seu erro de orgulho, prometeu não esconder mais nada da família. Dian, preocupado, ofereceu ajuda para conseguir outro emprego para Imbre, mas ele preferiu permanecer onde estava, achando melhor para si. Reconhecendo os próprios erros, Dian assumiu sua parcela de responsabilidade pela falência da agência e pela venda da casa e do barco. Mas o importante era recomeçar, e todos concordaram que unidos, nada os derrubaria. Sanem, por sua vez, fazia biscoitos com Denise e Leila, enquanto Dian preparava um drink para Imbre, que, brincando, disse que Leila dirigiria, já que estavam planejando aumentar a família. Sanem confidenciou a Leila sobre um passeio de barco com Dian, e ela brincou dizendo que parecia um rapto. A conversa entre Sanem e Leila sobre o passeio se entrelaçava com a de Dian e Imbre, que também rememoravam o momento no barco, onde Dian confessou que, mesmo querendo ficar só, se obrigou a aproveitar aquele tempo juntos no mar. Ambos refletiram sobre as feridas que ainda carregavam e sobre o amor que parecia não ter mais saída. Enquanto isso, Meriban e Aziz confrontaram Jamal diretamente na casa dele, indignados pelas acusações falsas contra Sanem e pela invasão policial. Jamal, confiante, afirmou que a justiça decidiria quem era o verdadeiro dono da fórmula dos cremes. Mais tarde, Jamal conversava com Itzer, certo de que, mesmo com as ameaças que recebeu, não recuaria. Itzer alertava que seria preciso um movimento ousado para assustar os adversários e virar o jogo. Na casa de Mavikbe, durante um jantar, todos elogiavam a comida e se alegravam com a novidade de que Imbre havia começado um novo trabalho. Mavikbe, animada, mostrou os sapatinhos que tricotara para Leila, empolgada com a possibilidade de um neto.
Apesar de Leila esclarecer que ainda estavam apenas planejando, a mãe dela já se via como avó, embora dissesse não estar pronta para esse título. Enquanto isso, Jian, folheando o livro de receitas de Sanem, encontrou um pedaço de papel e, com carinho, fez um pequeno barco de papel. Logo depois, encontrou na casa de Aziz uma caixinha com um bilhete que dizia que, embora não substituísse o barco perdido, poderia servir de consolo. Sorrindo, abriu a caixa e encontrou outro barquinho de papel. No dia seguinte, Sanem regava as plantas quando Jian, apressado, esbarrou nela. Muso fez uma videochamada para avisá-la de que Meriban, como uma verdadeira detetive, estava investigando a situação e precisava de sua ajuda. Sanem e Jian decidiram ir imediatamente para lá, encontrando Meriban furiosa, confrontando Muso, JJ, Deren, Bolente e Denise sobre a situação do terreno e do chalé, deixando claro que esperava que cuidassem bem dele. Denise explicou que estavam se dedicando, cuidando das plantas como deviam. Mas Meriban, exaltada, revelou que seu chalé havia pegado fogo e que até sua árvore favorita havia sido destruída. Bolente tentou se defender, lembrando que sempre foram alertados sobre incêndios e que a polícia já estivera na casa de Meriban para investigar. JJ, indignado, contou que morava ali há mais de 20 anos e nunca tinha precisado ir até uma delegacia antes, questionando se era assim que estavam cuidando da propriedade e da própria vida. Denise, constrangida, reconheceu que poderiam ter sido mais atentos, tomado mais cuidados ou ao menos ter avisado Meriban antes que as coisas saíssem do controle. Muso admitiu que estavam errados, dizendo que eram culpados e vítimas ao mesmo tempo, já que haviam sido presos por 24 horas. Desanimados, perguntaram se seriam expulsos, achando que Meriban já não tinha mais esperanças neles. Meriban, porém, surpreendeu a todos, dizendo que não expulsaria ninguém. Ela lembrou de como sempre lhes dissera para cuidarem uns dos outros e, apesar dos erros, confiava neles. Propôs então um juramento de lealdade. Todos se uniram, colocando as mãos umas sobre as outras. Nesse momento, Sanem e Jian chegaram, curiosos sobre o que acontecia, e também se juntaram ao juramento. Todos prometeram ser leais, unidos pela amizade e pelo amor, renovando os votos de confiança entre eles. Enquanto isso, Embré começava seu novo trabalho, onde seu chefe lhe ensinava as tarefas do cargo. Embré, já familiarizado com as orientações, reconheceu que já conhecia boa parte das instruções, tendo assistido a muitas palestras sobre o assunto. No litoral, Muso ameaçava JJ, levando-o até a beira do mar e ameaçando jogá-lo para os tubarões se ele não falasse o que sabia. Denise tentou intervir, segurando Muso para impedir que fizesse uma besteira. Nessa confusão, Muso quase derrubou Denise no mar, mas conseguiu segurá-la a tempo, abraçando-a em seguida e rindo da situação. JJ, ainda em choque por ter sido preso, permaneceu num canto, pensativo. No sítio, Sanem, Deren, Bolente, Meriban, Aziz e Jian estavam reunidos para resolver um novo desafio: fabricar 20 frascos de creme para exportação. Era uma grande oportunidade de negócio e todos decidiram ajudar. Sanem então explicou todo o processo de produção dos cremes, enquanto, em outro canto, uma pessoa observava fotos de Aziz e Meriban sendo presos e ria da situação. Sanem continuou ensinando Deren, Meriban, Aziz e Bolente a fabricar os cremes, ao mesmo tempo em que Jamal recebia uma intimação de Sanem por ter roubado a fórmula dos cremes, o que o deixou furioso. No sítio, todos trabalhavam na produção, mas Deren levantou a preocupação de ainda não terem uma marca registrada para os produtos. Aziz sugeriu que pensassem em um nome para criar a marca e consolidar o negócio. Enquanto descansavam, Meriban chamou Sanem e Aziz para lanchar e comer melancia. Nesse instante, enquanto Jian treinava, alguns homens chegaram ao local onde estavam Sanem, Meriban e Aziz. Aziz, desconfiado, quis saber o que queriam, e Sanem começou a filmar o que acontecia. Os homens, armados com pedaços de pau, avisaram que estavam ali para dar um recado em nome de Jamal, ameaçando Sanem, Deren, Meriban e Aziz. Deren alertou que estava gravando todas as ameaças, mas um dos homens avançou, quebrando o celular dela. Sanem enfrentou os invasores, dizendo que não tinham medo de Jamal. Um deles chegou a apontar o dedo na cara de Sanem, mas antes que a situação piorasse, Jian apareceu e deu uma surra nos agressores. Segurando um deles pelo braço, quis saber exatamente o que pretendiam. O homem repetiu que estavam ali a mando de Jamal. Jian respondeu de forma firme, mostrando um documento e esfregando na cara do sujeito, deixando claro que Sanem era a legítima proprietária da fórmula dos cremes e que, se Jamal não soubesse ler, que procurasse seu advogado para entender o recado.
Após a confusão, os homens foram embora sem sequer agradecer pela lição recebida. Aziz ficou impressionado com a atitude de Diane, que explicou ter falado com Metin no dia anterior. Metin agilizar o processo de patente e conseguirá uma autorização em cartório, garantindo a legalidade dos direitos de Sanem sobre a fórmula dos cremes. Sanem agradeceu a Diane, enquanto, em outro ponto do sítio, Denise tentava ajudar JJ a voltar a falar. Darren chegou e, percebendo a situação, ameaçou JJ de demissão se ele não se manifestasse em 3 segundos. Desesperado, JJ finalmente voltou a falar, pedindo para não ser demitido. Darren, satisfeita, abraçou JJ e convocou todos para voltarem ao trabalho. Por fim, Meriban viu na internet uma foto dela e de Aziz sendo presos, com uma legenda ofensiva que a deixava furiosa. Determinada a se vingar, pediu a Aziz uma melancia e uma impressora, já sabendo exatamente como revidar.